TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. O livro dos chakras, da energia e dos corpos sutis. Um guia prático para a compreensão dos chakras e da energia pessoal que permite que o homem tome consciência das energias que percorrem o corpo. É também uma síntese de inúmeras disciplinas e teorias e que abre a porta a um estudo mais profundo de um ou vários sistemas, para quem deseja saber mais. Então, boa tarde a todos. E nós aqui estamos, mais uma vez, neste grande desafio, que é o aprendizado para modificar o nosso íntimo, o nosso ser. E interessante que comentávamos, eu e o senhor Orlando, que depois de um fim de semana de tanto aprendizado, de tanta bênção, como é que ficamos nós para começarmos a novamente, apresentar o nosso trabalho, a nossa pesquisa. E então nos sentimos gratificados pela oportunidade, mas ao mesmo tempo sentimos a responsabilidade que é, obrigada João, o estudo. E não só, partilhar o estudo com outros corações. Os que estão pela primeira vez, os que já estão habituados a estar conosco aqui na casa. Então, lembrei-me da palestra do Dr. Sérgio Thyssen, há 8 dias atrás. Veio trazer-nos sobre a obsessão, que é o flagelo da humanidade. Com um slide só, aquele senhor falou 1h30. E eu pensei assim, meu Deus, e eu agora? O que é que eu vou fazer? Mas o tema é um tema realmente que ficou no nosso pensamento, na nossa reflexão, a semana toda. E depois ele complementou nas jornadas, no domingo, falando sobre Jesus. Então eu pensei, o que nós poderíamos hoje aqui partilhar e refletir, e o que nós tanto necessitamos. Então eu peço para o meu amigo João fazer a gentileza de colocar para nós. Nós vamos então falar do Cristo Consolador. Porque, sem dúvida nenhuma, o Cristo, como o Dr. Sérgio trouxe para nós, da maneira como ele trouxe, deixou-nos assim, cheios de emoção. Porque falar de Jesus não é fácil. Primeiro porque nós começamos a pensar tudo que ele passou, tudo que ele vivenciou e que ele não precisava. E depois, a nossa consciência chama-nos a atenção mais ainda, porque afinal de contas, quem somos nós e o que fizemos nós com alguém que veio para cá, vestindo a roupagem física somente para nos ensinar o amor. Aceitou o compromisso com Deus, nosso Pai, e veio se unir a nós para nos ensinar o amor. Já faz mais de 2000 anos e nós encontramos ainda dificuldade para falar e sentir o amor que Jesus veio nos ensinar. Mas ele já sabia disso. Ele sabia com quem ele estaria trabalhando, quem seriam os seus alunos, os seus pequeninos alunos. E então, diante da nossa ignorância ainda, da nossa dificuldade, ele disse que ficaria conosco e que nos enviaria o Consolador prometido. Por quê? Porque nós não tínhamos a capacidade de compreensão dos seus ensinamentos. E então, amorosamente, ele envia esse Consolador prometido através de Kardec e depois
através do mesmo espírito, que já falamos aqui muitas vezes, o nosso querido Chico, num outro tempo. Então começamos por Mateus, em que fala-nos que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, nós, quando nos dirigimos a Jesus, nós sentimos a sua mansuetude, a sua humildade, e nós sentimos alívio. Porque, diante das nossas dificuldades, nós podemos ter grandes amigos, pessoas que nos abraçam, que nos envolvem com muito carinho, mas há momentos em que nós precisamos do colo deste grande amigo, deste nosso mestre que é Jesus. Então, nós vamos ao seu encontro para abrir os nossos corações, para dizer a Ele tudo que nós estamos sentindo, tudo que precisamos, mesmo sabendo que Ele nos conhece, mesmo sabendo que Ele sabe exatamente, conhece-nos intimamente e sabe das nossas necessidades. Então, todos os sofrimentos, diz-nos o Evangelho, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Ou seja, quando ele fala-nos da consolação diante do futuro, quando ele vem nos abordar, que tudo existe uma razão de ser, porque o acaso não existe. E quando ele nos fala que devemos ter confiança na justiça de Deus, e que essa justiça, por vezes, para nós, choca-nos um pouco, porque nós somos ainda aqueles filhos rebeldes e que não aceita essa justiça, porque nós somos teimosos e nós não queremos nos aceitarmos uns aos outros e não queremos nos respeitar, acima de tudo, as leis de Deus, nosso Pai. Estamos ligados a ela intimamente. Então, o que acontece? Nós temos que aceitar essa justiça, quer queiramos, quer não, porque é da lei. Então, se eu não respeito essas leis, se eu não respeito o meu próximo, se eu não respeito a mim própria, então eu tenho que passar por essa justiça. Mas Deus é tão misericordioso, e o Pai é tão bom, e o Cristo é tão amoroso para conosco, que ao lado de toda dor existe uma consolação. E o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode se achar feliz por sofrer se não sabe por que está sofrendo? É uma pergunta do qual nós vamos encontrar a resposta. Porque, na verdade, nós paramos e pensamos: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, mas afinal de contas, por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que aceitar a perda de um ente querido? Por que eu tenho que aceitar uma prova na área da saúde? Por quê? Por que eu tenho que aceitar uma decepção, um desgosto na minha vida, vindo, por vezes, de um ente querido ou de um amigo próximo? Tudo tem uma resposta. E então, o que nós temos? Nós temos as 3 revelações. Então, a princípio, nós aprendemos que Moisés trouxe-nos os 10 mandamentos. Depois, nós aprendemos aquilo que Jesus nos trouxe por parábolas. E depois, então, como eu vos falei, nós temos Kardec, que vem trazer
essa terceira revelação, que é aquilo que Jesus nos prometeu, o Consolador prometido. E nós encontramos, então, as respostas nestas obras. Nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos o Livro dos Médiuns, nós temos o Evangelho, nós temos o Céu e o Inferno e nós temos a Gênese. Esta obra é uma obra que vai levar muito tempo para o nosso estudo. Não adianta nós acharmos que numa encarnação nós seremos capazes de aprender e apreender todos esses ensinamentos. Porque só no Livro dos Espíritos, e eu fiquei sabendo disso recentemente, lendo o livro do Luiz Sérgio, que ele diz, desculpa, estou fazendo confusão aqui, peço imensas desculpas. No livro da Patrícia, quando eu fui pesquisar o Vivendo no Mundo dos Espíritos, é que ela ali diz que só na introdução do Livro dos Espíritos leva mais ou menos para nós, que já estamos assim, querendo engatinhar com a doutrina, uns 3 anos. Só na introdução. E nós aqui na casa estudamos esse livro, juntamente com o Evangelho, e nós vamos fazendo, a cada estudo, semanalmente, nós pegamos desde o princípio, desde a introdução, e nós vamos então, pouco a pouco, desenvolvendo esse estudo metódico. E, realmente, a cada término, que leva para aí mais ou menos uns 7 anos, e depois nós recomeçamos novamente, nós vamos vendo que, afinal de contas, olha, eu passei por aqui e não dei conta deste ensinamento, nem me apercebi desta informação. E por aí nós, então, verificamos aquilo que o Dr. Sérgio falou para nós, que nós ainda somos aqueles espíritos que vieram de outras moradas, né, ainda muito ignorantes. Mas não é ignorantes no sentido... É ignorantes de não saber. Nós somos crianças espirituais. A criança chega, ela não sabe nada. Ela vai começar a aprender. E assim somos nós. Então, nós temos que pegar nestas obras e pouco, ir estudando e procurando refletir em cada ensinamento, sem pressa, sem querer correr. Porque o ensinamento, para ele assentar dentro de nós, ficar latente no nosso espírito, nós temos que fazê-lo com calma e principalmente com interesse. Porque existe uma coisa que, por vezes, acontece com nós que entramos na doutrina espírita. Temos aquela sede de aprender, mas temos pressa. A doutrina espírita não é um curso que se faz em 2, 3, 4 anos. É para toda a vida. É aqui e do lado de lá. Então não adianta ter pressa, não adianta querer correr. Nós precisamos fazer com calma. E assim nós vamos exercitando aquilo que nós não temos ainda. Uma das virtudes que nós não temos ainda, que é a paciência. Então nós temos que ter paciência conosco mesmo. Aceitar-nos, aceitar a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento. E nós temos que desenvolver esse conhecimento dentro de nós. E às vezes, o que é que a gente faz? A gente mal começamos a ler as primeiras letras, e nós já nos achamos com conhecimento de sobra, e vamos passar para o outro, e quando nós temos dentro da família outras pessoas que está conosco na doutrina, por vezes nós cobramos. Mas afinal de contas, você vai lá no estudo e você não está aprendendo nada. A gente ainda se acha no direito de cobrar o outro, como se nós soubéssemos muito. E não é verdade. E cada um tem o seu tempo de aprendizado, de entendimento. Então, aí nós verificamos a nossa falta de caridade para com o nosso próximo, porque nós nem respeitamos a individualidade dele, da maneira como ele está aprendendo, não é? Portanto, além das obras citadas, que formam
o chamado Pentateuco, Kardec escreveu outras obras consideradas introdutórias ou complementares, a saber, que é Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, o que é o Espiritismo, Viagem Espírita e o Espiritismo em sua mais simples expressão. E nós gostamos muito de mostrar as capas dos livros, porque nós, se eu falar um nome para vocês, vocês vão esquecer. Mas a nossa imagem é de uma capacidade incrível. Nós conseguimos olhar uma imagem e gravá-la mais facilmente do que o título de um livro. Então, é muito importante para nós mostrarmos as capas dos livros. Mas, afinal, a doutrina espírita, o que é? A doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. Ou seja, é a doutrina mais completa que nós temos e que vem trazer resposta a todas as coisas. O Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Disse o quê? Disse que o conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba, primeiramente, de onde viemos, por que estamos. E é interessante, eu vou voltar atrás um pouquinho, de onde viemos? Viemos do mundo espiritual. Esse mundo espiritual é o nosso verdadeiro lar. É lá que nós aprendemos e é lá que é a nossa verdadeira morada. E por que estamos? Porque nós viemos para conviver uns com os outros. Daí Jesus dizer para todos nós: amai-vos uns aos outros. O primeiro ensinamento de Jesus. O segundo, instruí-vos. Mas o primeiro, vamos ficar com o primeiro. Porque o primeiro é o grande desafio da humanidade. Amai-vos uns aos outros. E nós temos que viver juntos. Somos uma família. Estamos nesta morada chamada planeta Terra, que Jesus construiu para nós. Ele próprio veio ao nosso encontro como mestre, como educador, como médico das nossas almas. Cá estamos nós. Como disse Dr. Sérgio Tisse, não adianta nós queremos sair do planeta Terra se nós não estamos preparados para sair dele. E o que o Cristo espera de nós? Essa morada está sendo transformada. E o que ele deseja de nós? Que nós nos transformemos juntamente, para que nós continuemos a viver nesta morada de uma forma mais suave. Mas isso depende de quem? Só do Cristo? Só dos amigos espirituais? Não. Isso depende de todos nós. E é por isso que nós estamos aqui. E para onde vamos? Essa é outra questão. Vamos regressar a outra morada do Pai, e isso vai depender do progresso que nós fizermos aqui. Vai depender de cada um de nós. Eu posso voltar para uma morada, como o próprio Dr. Sérgio falou, que todos nós desejamos viver no nosso lar, assim como eu posso ir para um posto de socorro no umbral. Depende de cada um de nós. Mas é interessante que o nosso progresso, ele é individual e ele é coletivo. Ele é individual e coletivo. Então, já aí, nós começamos a perceber uma coisa. Nós temos que deixar de ser egoísta. Porque quer queiramos, quer não, nós somos individualidades, mas nós estamos sempre vivendo de forma coletiva. Quer seja numa colônia espiritual, quer seja num posto de socorro, quer seja no umbral. Então nós
Estamos sempre juntos de alguma maneira. Então é muito mais fácil para nós, se nós aceitarmos, começando por nos aceitarmos. E quando digo por nos aceitarmos, é dizer, eu estou neste planeta de provas e expiações, eu estou aqui porque eu tenho que tirar, eu tenho que limar as minhas arestas. Eu tenho que perder os meus vícios. Eu tenho que deixar de ser orgulhosa e egoísta. Eu tenho que deixar de pensar só em mim. Eu preciso pensar em mim e pensar naqueles que estão à minha volta. Com quem Deus colocou no meu caminho, primeiramente. Começando pela primeira célula, que é a célula do nosso lar. A seguir, com aqueles com quem cruzam o meu caminho, seja aonde for. Sejam os mais simpáticos, sejam os afins, sejam os que não são afins e que a gente ainda não consegue ter por eles as mesmas simpatias que nós, os mesmos sentimentos que nós temos pelos amigos. E às vezes esse sentimento, ele é tão grande, mas a nossa ignorância ainda faz com que a gente até tenha ciúmes de um amigo. Mas não é por maldade. É porque a gente gosta e a gente conquistou aquele amigo e a gente não quer perder. Mas ao mesmo tempo, nós temos que partilhar este amigo com outras pessoas. E aí a gente vê a nossa ignorância. A ignorância de sentimento. Porque aqui nós já estamos e aqui nós já aprendemos que eu não tenho que ser egoísta. Mas o meu coração ainda não entendeu isso. Então eu tenho que exercitar, eu tenho que massagear o meu coração. Eu tenho que partilhar aquele amigo, aquele sentimento com outras pessoas. Ainda que me custe. Por vezes, não é sempre. Mas esse é o exercício. É assim que nós vamos caminhando e vamos progredindo. A alma é imortal, porque o nada não existe e nenhuma coisa pode ser aniquilada. Nenhuma individualidade pode deixar de ser. A dissolução das formas materiais prova simplesmente uma coisa, que a alma é separada do organismo por meio do qual comunicava com o meio terrestre. Ou seja, nós somos eternos. Não há aniquilamento, não há. Ou seja, nós fomos criados por Deus, nós estamos vestindo hoje uma roupagem física, já vestimos muitas outras, vamos vestir ainda muitas outras, mas a nossa alma, ela é a mesma. Portanto, aonde quer que nós estejamos, somos individualidades, somos espíritos, e vamos lembrar de outro ensinamento de Jesus. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Isso para lembrar que nós temos que trabalhar o nosso desapego da vida material. O que é muito difícil para nós. Nós, com muita facilidade, adquirimos hábitos que nos levam a vícios. Um exemplo muito simples. Eu tenho por hábito tomar o pequeno almoço e usar sempre a mesma chávena. Hoje eu disse para mim, caramba, com tanta chávena que tem nesse armário, por que você sempre vai buscar a mesma? O dia que você desencarnar, você volta aqui e vai pegar na chávena. Ou você vai querer que alguém vai fazer, plasmar essa chávena para você lá no plano espiritual, como fez a avó da Patrícia, que plasmou as violetas que a mãe dela tinha na janela e oferecia para ela. Aí eu parei para pensar, eu falei, gente, a gente não se dá conta como que nós somos apegados às coisas materiais. E a gente acha que não é. Eu já estou na doutrina, já estou estudando, estou lá na casa do Batuíra há tanto tempo, eu já não tenho esse apego. Aí hoje, eu perguntei para mim mesma, eu falei, mas por que você vai buscar sempre a mesma chávena? O que é isso? Senta sempre no mesmo lugar, na mesma cadeira?
Isso não é apego? Ah, se é. E num piscar de olhos, se eu desencarnasse hoje, não tenha dúvida que eu voltava para minha casa. É triste isso? Não, não é. Não é triste. É simplesmente a gente parar e pensar e dizer assim, até que ponto e até onde você alcançou, através do conhecimento que a doutrina está lhe oferecendo, até onde você conseguiu caminhar. E aí a gente descobre que nós estamos feitos quem? Os caracóis. Tal e qual. Nós não estamos como as borboletas, plainando. Não, a gente está como os caracóis ainda. Né? E no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro que nós tínhamos lá na Livraria das Jornadas, e eu tive a oportunidade de ficar ali próximo dessas obras de Leon Denis e das obras da Verdade e Luz, né, que foram editadas aqui pela Verdade e Luz. E era interessante, muitas pessoas passavam, pegavam no livro e tal, e as pessoas não levavam o livro. E eu ficava com uma cócega na língua para dizer, mas por que você não leva o livro? Né? E aquela vontade de dizer, são obras preciosas. Mas vamos ver o que o nosso Leon Denis traz para nós nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Não deixa por esse fato, vou voltar só para um pouquinho para vocês não se perderem, que ele está falando sobre a alma imortal e a continuação. Portanto, não deixa por esse fato de prosseguir a sua evolução em novas condições, sob formas mais perfeitas e sem nada perder de sua identidade. Ou seja, o progresso é inerente à nossa vontade. Nós somos obrigados a progredir, quer queira, quer não, porque é da lei de Deus. Então, o nosso progresso, ainda que vamos caminhando feitos caracóis, a gente faz aqui e do outro lado da vida. Porque nós podemos ficar ali tentando cozinhar em banho-maria, né? Tentando, isso eu vou deixar para depois. Mas chega uma hora que a dor vem, bate a nossa porta, né? E ela tem o poder, a dor é nossa companheira, é nossa amiga, ela tem a capacidade de fazer com que nós busquemos a Deus, nosso Pai. Com que a gente vá ao encontro das informações, dos porquês, porque eu quero respostas. Então, eu quero estar bem, porque eu não quero sentir dor. E, de fato, isso está dentro de nós, porque nós não fomos criados para a dor. Deus não criou a dor. Jesus não criou a dor. Nós é que construímos a dor. Por nós ignorarmos, por nós sermos orgulhosos e egoístas. Porque nós, através do nosso orgulho e do nosso egoísmo, vamos adquirindo vícios. Então, Deus não construiu a dor. Então, aonde nós estivermos, nós estamos ligados a este amor do Pai, estamos ligados intimamente às suas leis, e quer gostemos ou não, nós somos obrigados a evoluir. E Ele respeita o tempo de cada um, como individualidade que somos. Portanto, de cada vez que ela abandona o seu corpo terrestre, encontra-se novamente na vida do espaço, unida ao seu corpo espiritual, de que é inseparável, a forma empoderável que para si preparou com os seus pensamentos e obras. Olha que coisa linda! A forma empoderável para si preparou com os seus pensamentos e obras. Nós temos a capacidade, e Jesus disse, que nós poderíamos fazer o que Ele fez no tempo, no nosso progresso contínuo. Chegaremos até lá, com certeza. Mas nós já estamos aqui a aprender que através do pensamento e obras, nós vamos conquistar a nossa liberdade.
Lembremos daquilo que o Dr. Sérgio disse e trouxe para nós. A obsessão é o flagelo da humanidade. Então, nós, através dos pensamentos e das nossas obras, nós construímos as nossas dores, os nossos desafetos. E nós, então, em vez de termos um amigo, nós temos o quê? Um inimigo. Nós criamos o quê? Construímos uma obsessão. Mas todo dia é dia de recomeçar. Todo dia é dia de começar uma nova história, escrever uma nova página na nossa vida, construir algo novo e melhor. De um inimigo fazer um amigo. Se ontem eu magoei alguém, hoje eu posso pedir desculpas a essa pessoa. O homem tem necessidade do saber, da luz que esclarece, da esperança que consola, da certeza que o guia e o sustente. Mas tem também os meios para conhecer, a possibilidade de ver a verdade, se destacar das trevas e o inundar de sua benfazeja luz. Ou seja, nós podemos sair deste mundo de provas e expiações. E nós podemos, através do saber e da luz que nos esclarece, a luz da doutrina, e deste Consolador e do Cristo, nós nos tornarmos espíritos mais equilibrados, mais amorosos, termos mais paz na nossa consciência. Para isso, deve-se desligar dos sistemas preconcebidos, descer ao fundo de si mesmo, ouvir a voz interior que nos fala a todos, a voz da nossa consciência, e que os sofismas não podem enganar. A voz da razão, a voz da consciência. Ou seja, não dá mais para nós ficarmos nos enganando. Há pessoas que ainda buscam determinadas religiões, sem faltar com respeito a esses irmãos e a estas religiões. Mas são aquelas pessoas que, não que elas não estejam preparadas para a verdade, mas elas ainda estão teimando em conhecer a verdade. Porque a verdade, ela vem e cobra de nós que nós temos que fazer a nossa reforma íntima, que nós temos que mudar. Nenhum de nós que adentramos esta casa, que começamos a estudar, que começamos a trabalhar, nós somos um grupo, uma família. Passado um tempo, nós não podemos dizer que algo dentro de nós está se modificando. Ainda que a passos muito lentos. Mas uma coisa acontece. Se eu falar mal com um companheiro aqui da casa, imediatamente eu vou chegar e dizer, olha, desculpa, foi mal. Eu não devia ter falado assim com você. Desculpa. E por vezes, fazemos mais. E esse é o lado mais gostoso desta casa, desta família, deste grupo. A alegria que nós sentimos quando nos reencontramos. E uma coisa que eu observei, mais ainda, é que, por vezes, nós não vemos todas as pessoas que fazem parte desta família, deste grupo. Mas quando chega nas jornadas, a quantidade de gente, e ali nós temos a oportunidade de uma relação com as pessoas, a oportunidade de nos abraçarmos, a oportunidade de partilharmos uma tarefa. E é tão interessante que ninguém precisa chegar para nós e dizer assim, olha, você faça isso ou aquilo. Porque nós nos envolvemos na tarefa, nós nos envolvemos uns com os outros de uma maneira tão gostosa e nós ganhamos com isso. É muito bom. E é por isso que o nosso benfeitor fala-nos que, para quem não pegou neste livro, é pequeno, mas é
uma preciosidade, o livro Mais Luz, em que ele fala para nós do trabalho, a importância do trabalho, a importância de estarmos juntos, sermos tarefeiros. Quem nunca leu também o livro do Sr. Espartaco, O Tarefeiro Espírita, leiam. É muito interessante. Portanto, nós estamos trabalhando juntos e construindo juntos e nos modificando juntos. Isso é que é bom. A vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. Cada alma, centelha destacada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que hão de variar, aumentar de amplitude e intensidade, consoante o grau de elevação do ser. Ou seja, nós somos seres, individualidades, e a intensidade da nossa vibração, ela varia de acordo com o nosso sentimento e com a nossa capacidade de saber. Portanto, quanto mais nós aprendermos, mas lembremos aquilo que Jesus falou primeiro, amai-vos, e a seguir instruí-vos. Quanto mais nós amarmos, mais vamos intensificar a nossa vibração. E isso é um fato, porque por vezes abraçamos aquelas pessoas e a gente fala, ai, que gostoso, que abraço gostoso que aquela pessoa me deu. Por que esse abraço é tão gostoso? Porque a vibração, ela está abraçando com o coração, ela não está abraçando com a razão, ela está abraçando primeiro com o sentimento. E é por isso que é bom, e é por isso que nós gostamos. E é por isso que Jesus disse que nós deveríamos nos assemelharmos, sermos como os pequeninos. Porque as crianças, elas vêm ao nosso encontro não com a razão, porque elas nem têm essa capacidade. Elas são crianças, elas não aprenderam nada. Elas vêm com o quê? Elas vêm com o coração, com o sentimento, com o sorriso. O sorriso de uma criança, ninguém resiste ao sorriso de uma criança. Ninguém resiste ao toque das mãozinhas de uma criança quando toca o nosso rosto. Ninguém resiste. E por quê? Porque é o coração que está falando, não é a razão. Então nós temos que nos deixar enternecer os nossos sentimentos, sermos crianças do ponto de vista do sentimento. Toda a beleza, toda a grandeza do universo vivo se resume na lei das vibrações harmônicas. As almas que vibram uníssonas reconhecem-se e chamam-se através do espaço. Daí as atrações, as simpatias, a amizade, o amor. E é isso que nós queremos. Lembro-me daquele exemplo que quem deu, agora não sei se foi o doutor Américo, se foi o doutor Sérgio, que ele disse que falou sobre a fisiologia do desencarne, coisa interessantíssima. E ele diz que a morte é como uma curva. Quando você está na curva, você não está vendo quem está lá. Foi, né? Quem está lá na frente. Alguém trouxe isso lá nas jornadas e eu vi. Portanto, olha que coisa. Quando nós estamos numa curva, não vemos quem está lá na frente. Mas se nós angariarmos simpatias, amizade e amor, nós vamos ter a certeza. Naquela curva eu não sei quem está lá na frente. Eu não estou a ver, mas eu sei quem eu vou encontrar lá na frente. Por quê? Porque eu trago na minha consciência a certeza de que eu me esforcei, de que eu trabalhei no meu íntimo para angariar simpatias, amizade e amor. Então o Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, fala-nos o seguinte: só na vida futura podem se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Ou seja, nós temos que ter essa convicção dentro de nós. E nós estamos assim, muito
distraídos do ponto de vista do nosso sentimento de fé, de amor, de certeza. Eu tenho que ter certeza no meu sentimento. Eu não posso vacilar nesse sentimento. Eu tenho que ter a certeza de que eu quero bem ao meu próximo. Eu quero o meu bem. E o meu bem eu também desejo ao outro. E tudo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer em relação ao outro. Ainda que possa parecer uma coisa muito pequenina, um gesto muito pequenino, mas eu vou fazer. Vai fazer a diferença, vai marcar. Vai ficar marcado naquele ser. E aí, quando eu fizer essa curva do meu desencarne, eu sei que eu vou lá na frente, eu vou encontrar algo de bom. Porque eu tenho essa convicção que eu me esforcei para fazer o bem, eu me esforcei para amar, ainda que não seja o amor de Jesus por mim, mas eu estou me esforçando. E eu hei de chegar lá. E os amigos espirituais sabem disso, sentem, porque é aquilo que Leon Denis fala, as nossas vibrações. O amor vibra, gente. O amor não se diz. Vamos parar de dizer aí, eu amo-te. Nem precisa. Basta que a gente abrace com o sentimento, com o coração. É o suficiente. Não precisa nem dizer. Nós já estamos vivendo outra época. Não é aquela época de comprar o cartão e dizer, olha, eu amo-te. Né, Bruna? Compra cartão para o seu namorado, não. Vai lá e dá um abraço e não diz nada. E depois, então, Emmanuel veio falar para nós sobre a caridade. E Paulo, no Evangelho, ele diz muitas palavras, muitos exemplos. Eu posso ter tudo. Se eu não tiver caridade, eu não chego a lugar nenhum. E Emmanuel diz que a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Afinal, o que é a caridade? Antigamente eu entendia que a caridade era pegar, comprar alguma coisa e ofertar a alguém. Hoje, eu já começo a perceber que a caridade tem uma amplitude muito grande. A caridade é o pensamento, um bom pensamento. A caridade é a minha sinceridade de sentimento para com o meu próximo. É aquilo que eu posso dar de mim com amor para o meu próximo. É buscar a oportunidade, não deixar o tempo passar e buscar a oportunidade de me dar, de me doar, de aceitar o outro que ainda não consegue sentir por mim uma simpatia, porque nosso não está se afinizando ainda comigo, mas não tem importância. Um dia ele vai. Então eu vou. A caridade está na minha capacidade de compreender essa falta de afinidade. Está na capacidade de eu ser tolerante para com o meu próximo, que ainda não consegue me compreender. Está na capacidade de eu abraçar aquele companheiro que ainda eu também não consigo sentir aquela afinidade por ele. Mas eu hei de chegar lá. Porque tudo tem uma razão de ser. Porque o acaso não existe. Se não há ali uma afinidade, é porque aconteceu alguma coisa que nós estamos nos encontrando, mas a gente ainda não acertou as nossas arestas, as nossas diferenças. E a oportunidade é hoje, é agora. Então é um trabalho de caracol. Não é nem de formiga, viu, gente? Porque a formiga anda rapidinho e anda em grupo. Mas ainda é um trabalho de caracolzinho.
né? Então nós vamos fazendo esse trabalho aos pouquinhos. E é isso que Jesus espera de nós. O nosso esforço, a nossa vontade, a nossa entrega. Vamos trabalhar o nosso sentimento todos os dias, dioturnamente. Porque como nós somos almas e espíritos que se libertam da matéria quando dorme, lembremos do ensinamento de Jesus: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quando a gente se chateia com alguém, com certeza que a hora que eu durmo, se eu não fizer uma prece, se eu não ir lá, perdoar, desculpar, quando eu durmo, eu vou lá visitar o meu amigo e dizer: olha aqui, ó, você disse para mim isso e isso e eu não gostei. Então nós precisamos da oração. Nós precisamos nos desvincular desses sentimentos infelizes, que nos atraem a outras pessoas, a outros espíritos. Então nós temos que buscar na oração, na vigilância, no melhor sentimento que eu possa ter, para que, ao deitar-me, eu possa estar junto dos amigos espirituais. São os nossos professores, são aqueles que estão nos ajudando para o nosso progresso individual e coletivo. Porque eu não posso, ao me deitar, pensar só em mim. Eu penso em mim e no coletivo. Boa noite a todos. É de facto uma grande emoção e uma bênção estarmos aqui hoje todos reunidos a ouvir e a ser abraçados pelas palavras de Jesus, pela nossa irmã Nádia. Cristo Consolador, não há mais linda lição no Evangelho segundo o Espiritismo. É de facto um abraço, é uma paz, é uma mensagem de força e de coragem, é fé em palavras. E não é por acaso que estamos hoje aqui. Depois de um abençoado fim de semana, que mais podemos querer se não ter o abraço de Jesus nas palavras que nos foram trazidas? É com muita emoção. E vamos partir para a prece.